Gente, no último dia 7 desse mês, nós trouxemos aqui no programa uma informação, um caso, de um conselheiro tutelar de 48 anos que foi preso em flagrante por suspeita de estupro de vulnerável no Agreste do Estado. De acordo com a polícia, o suspeito, que também trabalha como motorista de transportes de estudantes, fazendo a rota ali entre os municípios de Gurinhém, Mulungu, Guarabira, também estava mantendo conversas sexuais com um adolescente de apenas 13 anos no trajeto que buscava a vítima em casa ou deixava na escola. O conselheiro tutelar foi liberado após audiência de custódia. Agora, mais um adolescente está denunciando o conselheiro. Para saber todos os detalhes sobre esse caso, nós estamos agora, por videoconferência, em contato com um advogado de uma das vítimas, o doutor Renato Melo. Doutor Renato, primeiramente, obrigado por gentilmente nos atender nessa tarde de quinta-feira. Um caso revoltante, um caso assim assustador, para não utilizar outro adjetivo, e agora com uma outra vítima. O que é que o senhor pode falar dessa narrativa, eu posso dizer assim, de um filme de horror, de muito mau gosto, envolvendo essas crianças e esse conselheiro tutelar? Boa tarde. Boa tarde, realmente, primeiramente uma satisfação poder falar com todos os ouvintes, com todos os telespectadores desse programa tão prestigiado na Rainha da Borborema. É uma situação que ela beira o inacreditável, digamos assim. Uma pessoa que é conselheiro tutelar, que tem a obrigação legal e social de cuidar de resguardar os interesses e a integridade das crianças e adolescentes, e se valer dessa condição para abusar diretamente de jovens com menos de 14 anos. É uma situação que aconteceu de fato no último dia 1º desse mês de novembro, certo? A primeira vítima conta com 13 anos e teve muita coragem em poder expor, em poder denunciar esse caso. Ele começou da seguinte forma: esse conselheiro tutelar, além da função de conselheiro, ele também é motorista de um transporte de van. Ele faz o transporte de crianças para colégios. E na cidade de Gurinhém, tem alguns jovens que fazem esse uso até a cidade de Guarabira. Sendo que nesse dia 1º, houve apenas uma dessas jovens que iria participar de uma determinada atividade no colégio, lá em Guarabira, no Colégio da Luz, e nesse trajeto entre Gurinhém até a cidade de Mulungu, onde entrariam outras jovens, foi onde tudo começou a acontecer. Esse conselheiro, conforme o relato muito minucioso da criança, que de certo modo em trauma aos prantos ela denunciou, ela informou que ele começou primeiro com uma conversa mais simples, dizendo que gostaria que ela fizesse um arranjo, apresentasse de certo modo e arranjasse uma coleguinha dela que tem 12 anos para que ele pudesse ficar com ela. Começa já espantosamente daí. E ela, naquela inocência que até então tinha uma sensação de proteção, uma sensação de amizade, de confidências até com esse conselheiro, ela disse: não, tudo bem, eu posso ajeitar, posso arranjar essa menor, essa minha menininha, não tem problema nenhum. Só que o que acontece? As conversas foram descambando para uma situação um pouco mais complicada. Foi quando ele começou a dizer: você também é muito bonita, para a sua idade você tem seios bem avantajados e a gente pode formar um trisal. Você já ouviu falar sobre trisal? E ela começou a ficar bastante assustada nesse momento, né? E depois de todas essas situações, colocou ela para apalpar suas partes íntimas e ela trouxe essa situação para a diretora do colégio, para várias amigas e também para os pais. Foi quando acompanhamos todo o fato na Delegacia Central de Polícia, lá na cidade de Guarabira, e houve, de fato, a prisão em flagrante desse acusado. Em que pese todas essas circunstâncias, a juíza plantonista daquela situação entendeu que era cabível no momento a liberdade provisória e colocou nessa situação. Acontece que depois da notícia desse fato ter começado a aparecer na mídia, aparecer nos portais, outras crianças, e eu digo outras porque é uma informação até extraoficial, mas em primeira mão, certo? Começaram a aparecer. Essa segunda vítima, eu também estou na qualidade de advogado da família, apresentando
representando seus interesses, ela também foi um pouco até mais grave, porque essa segunda vítima foi da cidade de Mulungu também para Guarabira. E o modus operandi basicamente foi o mesmo, sendo que com essa segunda vítima, ele teria realizado esses fatos no dia 30 de junho de 2023. Nessa ocasião, ele também, se valendo da condição de motorista, foi conduzindo-a para o seu colégio e, nesse trajeto, apresentou brinquedos sexuais para ela dentro de uma caixinha de presente, dizendo: olha, eu tenho um presente para você. E eram vários brinquedos sexuais, mostrando vídeos de conteúdo sexual, pedindo que ela apalpasse suas partes íntimas. E o pior, que vai apenas aumentando os níveis de violência de toda essa situação, é que, ao chegar no próximo do motel, ele começou a ter investidas mais severas de entrar nesse lugar. A menor, até então, ela não queria ter exposto o fato pelo fato. E, pasmem, é prima do acusado. Ele começou a contar, dizer que ninguém iria acreditar na história dela se ela levasse a público, que eles eram família. A palavra de uma criança de 13 anos, diante de uma pessoa que é conselheira tutelar, não tem condão de acusação nenhuma, ela não tinha nada, pelo contrário, só ia prejudicar a vida dela. E, inclusive, ameaçando também com algumas questões psicológicas que, para uma criança de 13 anos, fica totalmente refém dessa circunstância. E ela conseguiu informar que, se ele entrasse no motel, ela iria pular do veículo em movimento. Até o momento em que realmente ela conseguiu se desvencilhar daquela situação, levou o fato até outros amigos e resolveu denunciá-lo também, por conta de que ele, através de pessoas ligadas a ele, a sua família, começaram a informar que estavam querendo demonizar a sua pessoa, que ele não era aquela pessoa. Então ela realmente primeiro entrou em contato com a primeira vítima, disse que sentia muito por isso, porque se isso estava acontecendo com essa primeira vítima, em parte também ela se sentia culpada, porque ela não levou essa informação, entendeu, adiante. A mãe dela, receando até uma situação mais grave, ela tem 3 irmãos, ela e mais 2, perdão. E ela ficava com medo do pai fazer algum tipo de besteira, fazer até um atentado contra essa outra pessoa. Então, por isso que até então não tinha sido exposta, certo? E nós estamos, nessa qualidade de advogado de ambas as vítimas, levando essa informação adiante, tentando fazer com que haja uma medida mais enérgica do poder público para que a justiça, de fato, ceife a liberdade dessa pessoa. E aqui é uma informação que eu trago em primeira mão, que agora às 11 horas da manhã foi protocolada pela promotora da cidade de Alagoinha uma ação civil pública para destituição da função de conselheiro tutelar. Então, o próximo passo vai ser o juiz dar a decisão e a gente aguarda essas novas informações. Por enquanto, assim, de fato concreto que temos são essas informações. Temos outras situações extraoficiais que, no momento, nós não podemos dar todos os detalhes para que não sejam comprometidas as investigações. Obviamente, a situação por si só é muito complexa, porque também envolve as menores e, nesse momento, o que a gente mais quer é preservar as vítimas. Mas, doutor Renato, eu achava que a história estava ruim, mas quando o senhor começou a falar, piorou muito, mas muito mesmo. A minha pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte: tá, ele ganhou o benefício de responder em liberdade no primeiro momento, depois da audiência de custódia. Mas ele continua ainda nas funções de conselheiro tutelar e trabalhando com essas crianças como motorista de transporte escolar. Assim, clientes eu sei que ele vai perder todos, porque depois de um negócio desse, os pais das crianças devem tomar alguma atitude. Mas ele ainda continua trabalhando como conselheiro tutelar nessa data de hoje? Veja bem como a situação, conforme ela foi se desenrolando, conforme os fatos foram aparecendo, surgindo novas informações, surgindo novas vítimas, até o momento, nós não temos nenhuma confirmação do Conselho Tutelar de Mulungu de um afastamento oficial.
A informação que nós temos até então ele não compareceu até o presente momento, desde o dia da sua prisão até o presente momento, ele não compareceu para realizar os seus trabalhos, mas oficialmente, até então, o momento, a informação é que o próprio Conselho Tutelar, o poder público da cidade de Mulungu, não tomou nenhum tipo de atitude até esse momento para afastá-los. Logicamente, temos todo o acesso e abertura para que a Prefeitura de Mulungu possa contraditar essas informações, mas até o momento não há um ato oficial, certo? Em relação ao transporte de jovens, de crianças e adolescentes, a informação também que temos é que ele diretamente não o está realizando, mas que há uma pessoa sob sua supervisão que continua a realizar esse tipo de itinerário, certo? E, de fato, as informações elas chegam com uma certa velocidade, porque é uma cidade de interior, todo mundo conhece todo mundo, e a conversa é a conversa de praça, a conversa de calçada, todo mundo sabe o que de fato acontece. Então, assim, é uma contribuição imensa que a mídia tem contribuído para isso, tem dado a repercussão devida, porque, com certeza, o modus operandi dele é de uma pessoa que tem esse vício em realizar esse tipo de fetiche com essas crianças, certo? Então, já temos, como eu disse, extraoficialmente outras vítimas, não vou dizer a quantidade nem as idades, mas que no momento pertinente estarão sendo apresentadas ao poder público, à delegacia, para relatar esses fatos. Mas a questão é muito importante que os pais dessas crianças todas que envolvem, que estão diretamente ligadas com esse transporte, possam conversar com seus filhos, com suas filhas, no caso, que até então são apenas meninas. Conversem com suas filhas, certo? Acolham elas, deem a segurança necessária para que elas se sintam livres de relatar qualquer situação. Não é apenas o abuso físico. Muitas vezes a gente traz aqui a hipótese do estupro de vulnerável e a própria palavra estupro por si só ela remete ao ato físico, mas não. A nossa legislação ela funciona no seguinte sentido: qualquer tipo de ato libidinoso com criança ou pessoa menor de 14 anos, por si só já é configurado o crime de estupro de vulnerável. Então, conversas de cunho sexual, amostras de conteúdo pornográfico, amostras de brinquedos sexuais, isso por si só já é considerado fato típico punível por lei de 8 a 15 anos. E conforme essas crianças vão se sentindo seguras pelos pais, sentindo-se acolhidos pelo poder público e, sobretudo, que nós não estamos fazendo exposição de ninguém. Os pais não se expõem, os menores não se expõem, apenas o fato é narrado. Entendeu? Então, há, de fato, essa segurança de que elas contribuindo, elas comparecendo para relatar fatos nessa magnitude, os fatos apenas vão ser apurados com maior veemência, maior velocidade, e a punição que esperamos, ela também há de vir com uma maior celeridade. É isso que a gente aguarda.